Estamos vivenciando um novo tempo, no qual o ser humano se descobre como um ser que veio de outros mundos, pois que finalmente percebe que sua jornada evolutiva não se iniciou na Terra, e que a partir disso não é somente um mero resultado do processo evolutivo das espécies deste planeta. O ser humano, como o conhecemos agora na época moderna, não se compara ao ser humano dos primórdios dos tempos da era terrena, quando foi impossível evitar que os seres que aqui vieram em naves espaciais oriundos de outros planetas mais evoluídos passassem pela encarnação física, habitando inicialmente corpos bem mais primitivos, corpos estes que se comparavam aos primatas que aqui viviam em cima das árvores, com a diferença que andavam na Terra e se comunicavam entre si através de grunhidos. Esses seres, que se achavam plenos em características celestiais, de tudo fizeram para não se submeter aos ditames das leis do processo encarnatório que movia o mundo terreno, e muitos tentaram burlar essas mesmas leis que o Pai criou para que os seres primitivos desse planeta pudessem evoluir. Diante de tão dura prova, esses seres que se achavam detentores do conhecimento do cosmos se colocaram ainda mais em situações desastrosas diante das leis que aqui imperavam. Muitos se complicaram de tal forma que conseguiram atrair para si toda a ordem de desastres espirituais que os colocavam em situação difícil diante dos seus irmãos cósmicos. Muito sofrimento poderia ter sido evitado se eles tivessem aceitado de forma pacífica a determinação que os ajudaria a harmonizar as suas energias espirituais, passando por um tipo de processo onde a depuração de seus corpos espirituais seria conseguida de forma mais rápida caso tivessem a humildade de aceitar a vontade do Pai, cumprindo com o que fora determinado para a redenção desses seres que se rebelaram contra o amor daquele que ficou conhecido na Terra como Jesus. Esses seres não entendiam que esse processo era o mais apropriado que a hierarquia celestial conseguiu conceber como uma forma mais rápida de purgar as marcações que esses espíritos trouxeram dos seus planetas de origem, como também as novas marcações que eles adquiriram quando chegaram na Terra, empedernidos pelo orgulho intelectual e moral. Se eles tivessem aceitado a situação como ela se mostrava, se tivessem analisado a questão sem usar o fermento do orgulho de tudo saber e tudo poder, teriam aceitado a ajuda dos irmãos cósmicos que, na proposta amorosa de auxiliar os seus entes queridos, também tentaram acelerar a evolução dos seres terrícolas que já habitavam a Terra. Se eles não tivessem se rebelado tanto tempo contra a situação que agora se apresentava como realidade, teriam ajudado aos seus irmãos terrícolas a evoluir dentro do que foi estabelecido pelo Mestre Jesus. E quando tivesse que encarnar em seus corpos físicos, esses corpos já estariam mais evoluídos, já que a vida dos rebelados de Capela, em seus corpos de origem, durava várias encarnações físicas dos seres primitivos que habitavam esse planeta. Contudo, eles preferiram usar do orgulho e fugir às leis que o Pai criou. Novamente tentaram fugir deles mesmos. Mais uma vez não queriam se submeter à vontade daquele que lhes concedeu a vida. Mais uma vez plantavam em seus espíritos o germe da rebeldia e desunião. Mais uma vez não conseguiram aceitar com passividade o que o Mestre colocava como missão para que pudessem sair desse estado de desagregação espiritual de forma rápida. Se tivessem ajudado, mesmo que de forma mínima, seus irmãos terrícolas a evoluir dentro de uma escala de progresso intelectual e moral, teriam plantado a semente que no futuro iria servir de redenção para os seus espíritos equivocados. Os exilados de Capela tinham tanto orgulho do que eram que não queriam nem ouvir falar em ter que conviver com seres de tão baixa vibração espiritual. Por força das circunstâncias, tiveram que encarnar em seus descendentes. Tiveram que conviver com as limitações de seus corpos físicos. Tiveram que conviver com o seu baixo intelecto, com suas limitações morais e com toda a ordem de imperfeições que esses seres ainda possuíam. Agora começava, para os que se diziam rebelados, um novo jugo, uma nova forma de vivenciar a sua existência nesse lindo planeta azul.